Só que assim, Igor, são vários problemas. Porque quando você começa a se apoiar em avião, você tem que ter uma pista longa. É uma verdade, você tem que ter uma Sim, pista. Você tem fadiga da tripulação. Você tem uma série de problemas aí. Esse avião pode ser derrubado ou pode ser atingido no solo, como foi esse caso. Então, assim, o Irã criou um problema muito grande que tudo que o japonês tentou fazer em Pearl Harbor em 1941, o Irã conseguiu fazer em alguns dias no Golfo. Foi um negócio assim, cara, na boa, a gente olha assim, esse do radar, eu acho que teve encomenda do russo aí, porque esse radar atrapalha as operações na Ucrânia, né? entendi. Então foi um negócio assim, foi do ponto de vista militar, e veja bem, você que está assistindo aqui, não é questão de torcer para um lado ou para o outro, é Aham. análise. Foi brilhante, cara. Foi o que Israel fez na Guerra dos Seis Dias de 67. O que que Israel fez de brilhante na Não, guerra? o Israel destruiu toda a aviação dos sírios e dos egípcios no solo. Eles acabaram com a aviação, depois, naquela época era assim, você acaba com a aviação, os blindados e os paraquedistas podem avançar, você não tem problema. Só que o que o Irã fez hoje em dia, essas notícias que você vê na televisão, porque os Estados Unidos destruiu a marinha do Irã, mas não é a marinha que conta hoje em dia, cara. O que conta é isso aqui, o que conta é drone e míssil. Hoje você não precisa ter uma força aérea. A Ucrânia quase não tem força aérea, a Ucrânia Uhum. não tem marinha. No entanto, ela varreu toda a frota russa para o leste do Mar Negro. Hoje em dia não conta mais. Eu tenho uma marinha de não sei quantos navios. A marinha americana está afastada do Irã. O porta-aviões Gerald Ford, ele estava no Mar Vermelho. Aí dizem que teve um incêndio na lavanderia. Sabe onde ele está hoje? Hã. A 3.000 quilômetros ali na Croácia, antiga Iugoslávia. Então, olha o poderio dos mísseis, cara. O mundo mudou e é dessa turma que tá aqui, essa que é a verdade. É da geração Z, é um outro tipo de guerra, tá? Como é que isso está sendo tão. É isso que está segurando a onda da Ucrânia, por exemplo, contra a Rússia, Sim. não é? É isso o dinheiro que eles colocam lá também, porque guerra é dinheiro. Sim, sim. Mas como é que os caras mais da geração antiga, a gente começou, acho que a gente falou quando estava gravando a chamada, que os caras mais antigos das outras gerações, Boomer e geração X, eles estão tendo dificuldade em se adaptar, a entender, na real, essa guerra que está acontecendo agora, não é? Aham. É, mas precisa de uma adaptação, porque, como tu disse, agora é só drone, agora é só coisas que inclusive estão. Eu vejo as imagens da guerra lá na Ucrânia, lá, do drone que vem, explode um cara, aí eu fico, caraca, entendi, agora é isso que tá acontecendo. É, e tem no caso do Irã, os caras esperam que os Estados Unidos vão tentar chegar com superioridade aérea, porque é isso que eles fazem de uma forma geral também, não é? Então, quando você já sabe, inclusive, como é que o cara vai vir, isso não te ajuda também? Não, olha só. Você tem que olhar o seguinte: isso aí a televisão também não fala. A maior parte dos disparos de mísseis dos americanos e dos israelenses sobre o Irã é tecnologia standoff. O que é tecnologia standoff? Você vem com a aeronave fora do alcance radar e você lança um míssil ou uma bomba guiada, tá? De maneira que esse avião aqui, ele não está ameaçado pelo sistema de radar que guia os mísseis. Aham. Só que o problema é outro. Teve um caso aí isso foi a outra coisa. Os Estados Unidos tinham um avião, o F-35 seria um avião invisível. Só que o Irã, tanto o Irã quanto a Ucrânia quanto a Rússia, os três, eles estão usando a técnica da emboscada. Como é que funciona essa técnica da emboscada? Você usa muito pouco radar, você sabe as rotas de fuga das aeronaves, Aham. você usa muito pouca iluminação de radar para não ser pego por mísseis anti-radiação, Aham. você sabe a direção dessas aeronaves e você dispara um míssil guiado por calor. Você sabe que o avião já está ali. Aham. Então você dispara um míssil guiado por calor, porque, o Igor, o míssil guiado por radar, como ele emite pulso, você sabe no avião militar, que você está sendo trecado. Aí você toma suas medidas. O míssil guiado por calor, não. Ele não te diz nada. Você não sabe nada. A hora que você menos espera, ele bate no teu motor e você já era. Foi isso que aconteceu com o jato F-35. Então, assim, é o que eu falo para você. Entendi. Essa garotada, esses engenheiros novos do Irã e da Ucrânia, esses caras estão fazendo o diabo. E eu acho que isso vai ter que mudar completamente a mentalidade das Forças Armadas. Porque hoje em dia faz mais estrago. Na minha época de tenente, era o bombadão da academia e tal. Hoje não, cara. É o garoto aí, o nerd com um celularzinho e um tablet, que esse cara dirige um drone. E aí? Um drone você imobiliza uma companhia no campo de batalha.
né? Assim, é uma nova era. E assim, o jeito de lidar com isso é fazendo. Vamos lá. A gente, é como se fosse. Dá pra gente imaginar isso, ô Robson, como se fosse um pedra, papel e tesoura um pouco mais complexo? Ó, se a gente tem. A gente tem a infantaria. A força aérea, assim, a superioridade aérea ganha da infantaria, né? Aí só que tem um outro dispositivo que ganha do aéreo, que tem um outro dispositivo que ganha desse. E aí o drone parece ser o mais coringa de todos. É isso que tá acontecendo agora? Mas... O que ganha do drone? Não, o que ganha é você conseguir colocar mais munição exatamente naquele ponto do campo de batalha. Mas o problema não é esse, Igor. O problema é que todas as bases americanas estão vigiadas por satélite. O diferencial do Irã, que é um diferencial que nós não temos no Brasil, o Irã tem mais capacidade que todas as forças aéreas da América Latina. O diferencial é satélite, cara. Com o satélite, você sobrevoa uma base, você sabe quantos aviões tem lá. Então, o que está mudando com o Irã? Primeiro, cobertura satélite russa e chinesa. Eles sabem onde é que está a marinha, sabem onde estão os aviões. E a segunda coisa é que provavelmente a China forneceu radares Y8 para o Irã. São radares de longo alcance capazes de detectar aeronaves invisíveis. Então, o que acontece com isso? A aviação, tanto dos Estados Unidos como Israel, está tendo que usar essa técnica que eu te falei, que é do standoff. Né? Então, você não consegue se aproximar efetivamente. Aí você fala, mas eles atingiram a casa do Khamenei. Sim, meu amigo, mas essas armas de standoff, elas têm um alcance grande. Aí qual é o outro problema que a gente tem aí? Você sabe qual é o tamanho do Irã? Além disso, o território do Irã é todo acidentado. Todo acidentado. E outro, o Irã é 1/5 do território brasileiro. Cara, essa coisa que eu vejo, os caras falando, nós já destruímos 1/3 das armas do Irã, isso é uma fantasia, cara. Isso é uma fantasia. Num país montanhoso daquele lá, 1,5 milhão de quilômetros, 5 vezes o tamanho do Vietnã. 5 vezes. O americano ficou 10 anos no Vietnã, não conseguiu desintocar os caras de lá. O Vietnã não tinha um décimo da engenharia que o Irã tem. Então, eu acho uma fantasia muito grande, que é para enganar o público, na minha opinião, e é um engano perigoso, você dizer, nós destruímos 1/3 das armas do Irã. Como é que você sabe, cara? O país é enorme. Outra coisa, o governo Biden tirou os americanos do Afeganistão. Hoje, o Afeganistão faria falta para os Estados Unidos. Você tem aquele mapa aí? Tem, tá aí. Quer ver? Ó? No mapa eu mostro para vocês. Olha lá, ó. Tá vendo ali o Afeganistão bem a leste ali Herat, ali Afeganistão. Tô vendo. Se os americanos tivessem as bases no Afeganistão, eles poderiam atacar o leste do Irã. Como não tem mais, todos os ataques têm que vir de oeste. Agora, o Igor, é engraçado, né? Porque as invasões que deram certo no Irã geralmente vieram de leste. Ou seja, foi uma lambança e tanto sair do Afeganistão. Pois, do ponto de vista militar, parece que sim, né? Porque aqui o oeste dele é muito montanhoso. Você tem a cadeia dos Zagros ali, Zagros, não sei. Então é muito montanhoso. Então assim, cara, eu vou falar pra você, não é impossível fazer, mas, camarada, é um pesadelo. Tô jogando limpo com você, é um pesadelo. Não tô dizendo que é impossível. Eu acho que não existe nada impossível em termos militares. Mas eu tô falando de um país que é 1/5 o tamanho do Brasil e 90 milhões de habitantes. Cara, eu acho meio irresponsável essa guerra aí. Agora, paciência, né?